Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 46. Vamos ler a partir do 45. Lucas 20, 45. Diz assim a palavra do Senhor: Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Nós vamos continuar nossa série de domingo, que é tudo sobre Jesus. Nós programamos pregar nessa série até o final do ano, mas eu estou gostando tanto dela que talvez a gente estique, porque é uma bênção, é uma maravilha falar sobre Jesus. E hoje o título do nosso sermão é Jesus, o Deus antipático. Nossa visão de Jesus, irmãos, é formada muito mais por aquilo que falaram para nós, ou por nossa imaginação, do que por aquilo que os evangelhos dizem sobre Jesus. Nós sempre imaginamos Jesus um homem manso, calmo, sempre pronto a ajudar e que nunca se irava. Às vezes, nós chegamos a imaginar um Jesus fraco e incapaz de se defender. Infelizmente, irmãos, a nossa visão de Jesus está comprometida pela nossa percepção do Jesus europeu que nos apresentaram. Um Jesus de cabelos até os ombros, loiro e de olhos azuis. Como se fosse um ator de cinema. Ou nós temos aquela visão de um Jesus derrotado, preso no crucifixo, preso na cruz, com a cabeça caída de lado, torturado, ferido e morto. Mas a percepção que nós temos de Jesus, na maioria das vezes, essa percepção ela não corresponde ao que as Sagradas Escrituras dizem sobre Jesus. Na verdade, a nossa percepção de Jesus, talvez, exceto essa questão desse Jesus europeu, é apenas uma face de Jesus. É um lado da pessoa de Jesus. Com frequência, irmãos, nós nos esquecemos de olhar a outra face de Jesus, especialmente percebida quando ele lidava com os religiosos da sua época. O modo que Jesus lidava com os pecadores, normalmente, irmãos, era marcado por ternura, de maneira que ele ganhou um apelido desdenhoso de seus críticos de amigo. Quando Jesus encontrava pessoas pecadoras, pessoas que tinham até uma gravidade moral maior, como é o caso da mulher samaritana, ou aquele homem infestado por uma legião de demônios, o mestre sempre mostrava benevolência, sem fazer grandes repreensões, sem dar grandes carões. Em muitos casos, ele apenas não falava nada.
Em alguns casos, as frases que ele dizia não tinham nenhuma repreensão. Agora, quando as pessoas chegavam até ele, diferentemente dos mestres da lei, diferentemente dos falsos líderes, dos falsos religiosos, quando essas pessoas pecadoras chegavam até ele, elas vinham destruídas, humilhadas e cheias de pecado. Os mestres da lei, os escribas, os fariseus, os falsos religiosos, em sua grande maioria, chegavam até Jesus com a sua soberba e o seu orgulho, que eram bem conhecidos por aquelas pessoas. Quando essas pessoas pecadoras chegavam com o coração contrito, destruídas e humilhadas, Jesus então lhes concedia perdão e plena comunhão com Ele, com base apenas na fé que aquelas pessoas possuíam. Jesus não exigia coisas tão grandes para que as pessoas pudessem se achegar a Ele. A única classe de pecadores com a qual Jesus sempre lidava com rigor eram os hipócritas profissionais, eram os falsos religiosos, eram os falsos mestres, eram pessoas que promoviam uma espiritualidade plástica, uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade contaminada. Nessa descrição, irmãos, enquadram-se muito bem escribas, peritos da lei, saduceus e fariseus. Mas nessa mesma descrição, também se enquadram pessoas que se dizem hoje discípulos de Cristo. Pessoas que vivem um falso relacionamento com Cristo. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não se relacionam com Jesus. Pessoas que estão dentro da igreja, mas são apenas cristãos nominais. Em quase todas as vezes, irmãos, que esses mestres da lei, que esses falsos líderes apareceram nos relatos dos evangelistas, suas conversas com Jesus sempre resultaram em uma atitude antipática do mestre. Às vezes, os falsos religiosos provocavam o conflito, mas na maioria das vezes era o próprio Jesus que entrava em conflito com eles. Obviamente, irmãos, de modo geral, nós devemos evitar conflitos, e isso é uma boa ideia. Cordialidade é preferível à aspereza. Quanto mais cordial você for, mais as pessoas serão cordiais com você. Quanto mais áspero você for, mais aspereza você vai receber das pessoas. E tem uma coisa que quebra a perna das pessoas, é um negócio chamado gentileza, cordialidade. Quebra as pessoas. É lógico que gentileza, uma resposta branda, uma palavra amável, geralmente dão mais resultados do que uma discussão ou de que uma repreensão. Às vezes, o silêncio é melhor do que um bate-boca. Às vezes, o silêncio traz mais resultados. Contudo, irmãos, esse tipo de atitude nem sempre é correto. Na verdade, existem algumas situações que elas são claramente pecado. Ser gentil em algumas situações chega a ser um pecado. Vou dar um exemplo para você. Você é casado e alguém vai ferir a sua esposa. Você não vai falar para ele, por favor, não bate na minha mulher.
Você não vai fazer isso. Bata primeiro, meu irmão. Pergunte depois. Primeiro você bate, depois você pergunta. Não vai falando para ele, por favor, não bate minha mulher não. Então você dá um murro, dá no queixo derruba. Depois você pergunta. Tem situações, irmãos, que ser gentil está errado. Você não vai ver um homem querendo violentar uma criança e você vai falar para ele, por favor, não faça isso, tome uma rosa. Não, você não vai fazer isso, você vai bater nele, você não vai ser gentil. Porque em certas circunstâncias, irmãos, a gentileza é pecado. Com isso, eu não quero dizer que nós não devemos ter misericórdia com aqueles que estão sendo enganados. Mas definitivamente, irmãos, Jesus nos ensinou e até mesmo nos autorizou a sermos duros com os falsos mestres. Nós não devemos ser duros com quem está sendo enganado. Mas nós podemos ser duros com os falsos mestres. Talvez por isso Tiago disse, meus irmãos, não seja muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago capítulo 3, versículo 1. Às vezes, irmãos, uma voadora nos peitos é a atitude mais cristã que nós podemos ter. Por isso, o grande pastor Jesus Cristo nunca esteve longe das controvérsias abertas pelos moradores religiosos de maior notoriedade em Israel. Quase todos os capítulos dos evangelhos fazem alguma referência à contínua luta contra os principais hipócritas da sua época. E Jesus nunca fez esforço nenhum para ser simpático com os falsos mestres. Jesus não convidou eles para um diálogo, nem chamou eles para uma troca amigável de ideias. Diferente, irmãos, de alguns mestres modernos que afirmam que nós temos que ter um diálogo interreligioso, nós não precisamos disso, porque o Evangelho é a verdade, e fora dele só existem mentiras. Não podemos nos aliar. A verdade a qualquer custo. E a unidade só é possível se ela não comprometer a verdade. Nós podemos observar, irmãos, que o ministério público de Jesus, desde o seu início, foi de conflito com esses falsos mestres. Logo de início, no início do seu ministério, Jesus invade a área do templo em Jerusalém e confronta de forma severa por terem o controle mercenário da adoração de Israel. É logo no começo do seu ministério que Jesus entra no templo e vai virando mesas, e vai dando chicotada, e vai expulsando os cambistas. Eu imagino a confusão que foi. Depois, na última semana, a semana anterior à crucificação, ele vai novamente e faz a mesma coisa. Um dos seus últimos discursos públicos foi um solene pronunciamento de ais contra escribas e fariseus. Esse sermão, irmãos, está distante de ser um diálogo amigável. O último sermão de Jesus é um tapa na cara dos falsos religiosos. Ai de vocês, ele diz. Ai de vocês, ele repete mais uma vez. O registro em Mateus, capítulo de número 23, está desprovido, irmãos, de qualquer palavra propositiva ou promissora em relação aos falsos religiosos.
Jesus não dá nenhum tapinha nas costas deles. Jesus não diz nenhuma palavra de ânimo para eles. É o que muitos dos pregadores hoje precisam aprender. Eles precisam aprender com Cristo que nas costas dos pecadores, principalmente dos falsos religiosos, nós não podemos dar tapinhas. A verdade tem que ser dita. E eu tenho absoluta certeza, irmãos, que muitos desses pastores e pregadores da cidade de Fortaleza e de Caucaia, que tem grandes igrejas, se começassem a pregar o Evangelho, as suas igrejas esvaziariam. Porque muitos do que vão para esses lugares são falsos religiosos. Vivem uma vida adorando a Deus com os seus lábios, mas o seu coração não está em Deus. Lucas, no texto que nós lemos, resume a mensagem de Jesus em apenas 3 versículos. E esse, irmãos, é um resumo perfeito do modo que Jesus lidava com os falsos mestres, com os falsos religiosos. É uma forte denúncia, é uma crítica pungente, é uma declaração severa do erro deles. Não há conversa aqui, não há coleguismo, não há diálogo, não há cooperação, somente existe confrontação, condenação e maldição contra esses falsos religiosos. Jesus, irmãos, reservava a sua compaixão para as vítimas dos falsos ensinamentos, mas não deixava espaço para compaixão para os falsos mestres. Não há nenhuma sugestão de empatia, nenhuma proposta de clemência, nenhum traço de bondade, nenhum esforço da parte de Jesus para ser bonzinho com os falsos mestres. Na verdade, com essas palavras, Jesus, formal e sonoramente, pronuncia a destruição deles. E depois expõe publicamente, como uma advertência para os outros, a maneira daquelas pessoas viverem. Nesses 3 versículos que nós lemos, nós podemos destacar alguns pontos importantes. E o primeiro ponto importante que nós podemos destacar é o modo de se comportar dos falsos mestres. Olha o que diz o versículo 46. Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais. E gostam muito de receber saudações nas praças. E de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Jesus investe tempo, irmãos, em mostrar como era o comportamento desses falsos mestres. Ele faz isso para que fosse possível para os seus discípulos a identificação dos falsos mestres e dos falsos religiosos. No versículo 45, irmãos, diz que estava todo o povo a ouvi-lo, e Jesus disse aos seus discípulos. A preocupação de Jesus não é com os falsos religiosos. A preocupação de Jesus não é com os falsos mestres. A preocupação de Jesus, irmãos, não é com aqueles que deveriam ser modelo e exemplo de espiritualidade e não são. A preocupação deles são com os discípulos dele. E ele vai dizer como esses falsos mestres se comportam. Ele quer que os discípulos, ao olharem a atitude desses falsos mestres, dessas pessoas, consigam identificar que eles são falsos mestres. Parece, irmãos, que nós, aqueles que ensinam, devemos novamente entender
que precisamos apontar para as ovelhas de Cristo quem são os falsos mestres. Porque tem muita gente sendo enganada por eles. É por isso que você não deve se escandalizar quando denúncias são feitas nesse púlpito em relação aos falsos mestres. Quando nós dizemos aqui, cuidado com esse mundo gospel, cuidado com essas igrejas de baladinha, as igrejas do momento, cuidado com o que você ouve no rádio. Você não deve se escandalizar com isso. Alguns vão dizer assim, isso é falta de ética. Mas Paulo, ele vai dizer, olha, cuidado com Himeneu, cuidado com Alexandre Latoeiro, cuidado com esses caras. Ele dá nome aos caras, para que a igreja soubesse quem eles eram. É função, irmãos, de quem ensina, alertar sobre os falsos mestres. Porque a mentira dos falsos mestres parece que fala mais alto do que a verdade do Evangelho. É função de quem ensina apontar as práticas dos falsos mestres, apontar os seus ensinos. Jesus, irmãos, sabia do perigo que existia de se aproximar desses homens. Afinal de contas, irmãos, esses falsos mestres, esses falsos líderes, eles tinham uma aparência externa de piedade. Eles eram inclusive bem vistos pela sociedade do seu tempo. Quem diria que um escriba era um falso religioso? Quem diria, irmãos, que um fariseu era um falso mestre? E eu tenho para mim que o diabo mudou a sua estratégia. O diabo percebeu que é mais proveitoso destacar certos mestres nos nossos dias, certos pregadores no nosso dia, do que combatê-los. Porque quando se destaca um falso mestre, todo mundo corre para lá. Jesus, irmãos, destaca 4 pontos centrais do comportamento desses falsos líderes. O primeiro é que eles fazem questão de andar com roupas especiais. Esses homens que eram falsos mestres e falsos líderes em Israel tinham ares de grandeza. Andavam por toda a parte vestidos como reis, como sacerdotes, prontos a realizarem as suas funções oficiais. Inclusive, eles se gloriavam na santidade de suas roupas. É interessante, irmãos, que Deus orientou os israelitas a fixarem franjas na orla das suas roupas, dos seus vestidos, para que quando eles olhassem para essas franjas, eles lembrassem dos mandamentos de Deus. Os fariseus, os falsos mestres, faziam franjas maiores que a dos outros. Então eles poderiam dizer assim: você está vendo? A sua franja mede 3 centímetros, a minha mede 6 centímetros.
Assim, eles pareciam que eram mais santos. Eles pareciam que eram mais crentes. Esse tipo de decoração em suas roupas, que inclusive o Senhor havia ordenado, mas eles queriam sempre ir além, faziam com que eles ficassem visíveis aos olhos do povo. Davam a eles um ar de proeminência. A roupa deles destacava eles. Eles gostavam muito também de receber saudações nas praças. A palavra aqui pode até parecer uma saudação amistosa. Tipo, paz do Senhor. Oi! Tipo, e aí? Não. Não era uma saudação corriqueira que esses homens gostavam. Os homens descritos aqui mais gostavam de uma demonstração de respeito em público. Enquanto alguém poderia falar assim para eles, boa noite, eles não gostavam disso. Eles talvez gostassem de, boa noite, ó grande mestre. Lá vai um grande reverendo. Eles gostavam de ser chamados de rabi, de mestre, porque isso dava destaque para eles. Outra característica deles é que eles gostavam de ocupar o lugar mais importante nas sinagogas. Esses assentos eram postos sobre a plataforma onde ficava o que dirigia a oração e o que lia as escrituras. Assim, assentado, um homem tinha uma dupla vantagem de estar perto da pessoa que orava ou da que lia as escrituras, mas principalmente ele estava à frente da congregação. Parecia que ele tinha poder sobre as coisas. Além disso, ser conduzido para esse lugar era o mesmo de honrar alguma pessoa. Outra característica deles é que eles gostavam de honras nos banquetes. Eles não queriam sentar em qualquer lugar. Eles queriam sentar num lugar onde as pessoas pudessem vê-los. Imagina uma mesa muito grande. Então, o anfitrião se sentava no centro da mesa. E eles queriam se sentar cada vez mais perto do anfitrião. Porque todos olhavam para o anfitrião. Automaticamente, também olhariam para eles. Em resumo, irmãos, esses falsos mestres gostavam de destaque. Se você observar um homem, mesmo que diga que é de Deus, com essas atitudes, ele deve ser considerado como um falso mestre. Um homem, irmãos, que precisa colocar antes do seu nome o seu cargo eclesiástico, é um falso mestre. E eu fico vendo nas redes sociais, diácono fulano de tal, presbítero fulano de tal, apóstolo fulano de tal, pastor fulano de tal. Esse homem é um falso mestre. Porque ele está dando destaque para o cargo dele. Um homem, irmãos, que coloca o seu título, seja de pastor, presbítero, diácono,
antes da função de servo, é um falso mestre. Pois se um pastor, um diácono ou um presbítero não podem varrer uma igreja, então eles são falsos mestres. Eu não vou fazer isso porque isso não é função de pastor. Qualquer homem, irmãos, que ame mais o seu título do que o seu Deus, é um falso mestre. Ao ler essas características dos falsos mestres, irmãos, imediatamente eu me lembro de muitas pessoas e de muitos movimentos. Mas especialmente eu me lembro de um, que foi a maior arma satânica contra os nossos irmãos pentecostais. Um evento que acontece na cidade de Camboriú, chamado Gideões Missionários da Última Hora. Foi a pior coisa que aconteceu para os nossos irmãos pentecostais. E eu digo em todas as letras para você, não ouça os filhos de Belial que pregam nesse evento. Não ouça no YouTube, não baixe mensagem desses filhos de Belial. Esses homens anunciam fogo do Espírito, mas esse fogo que eles anunciam é um fogo estranho. Não tem nada de Deus. Fuja das heresias que esses homens pregam. Feche os seus ouvidos e o seu coração. E eu não me arrependerei do que eu estou falando perante Deus. É só, irmãos, observar o que esses homens produziram no país. Uma geração de pregadores que não sabem nada de Bíblia. E uma geração de crentes que igualmente não sabe nada das Escrituras. Mas rodopeiam, sapateiam, gritam, fazem e acontece. Mas não conhecem o Evangelho. Ou você acha que um homem que bota um sapato de duas cores, um terno branco, um terno laranja, esse dia eu vi um cara com um terno vermelho, você acha que ele está querendo o quê? Ele está querendo aparecer. Ele é um falso mestre. Não ouça esse tipo de pregador. Guarde o teu coração dessas heresias. Esses filhos de Belial ainda se verão com Deus. Ouça Hernandes Dias Lopes, ouça Augusto Nicodemos, ouça Josemar Bessa, ouça John MacArthur, ouça esses caras. Ouça Spurgeon, leia Spurgeon, ouça Sproul. Não ouça Marco Feliciano, não ouça Gilmar Santos, não ouça Carvalho Júnior, não ouça ninguém que pregue no Gideão. Se pregou no Gideão, irmão, é falso profeta. Uma geração, irmãos, que acabou com o pentecostalismo. Os grandes nomes pentecostais, irmãos, não são ouvidos pelos pentecostais. Homens sérios da palavra de Deus, homens com compromisso na palavra de Deus, não são ouvidos pelos pentecostais. E o que acontece, essa geração que nós vemos hoje, irmãos, que estão dentro das igrejas, mas estão distante de Deus. E a culpa é do púlpito. Jesus aponta também, irmãos, o modo de agir desses falsos mestres. E essa mensagem é para crente mesmo. Porque os falsos mestres, irmãos, eles não vão atrás dos perdidos. Os falsos mestres não vão atrás de quem não é crente.
Em primeiro momento, Jesus mostra como esses falsos mestres se comportavam. Eles eram egocêntricos, arrogantes, prepotentes. Porém, irmãos, às vezes apontar um comportamento não é suficiente. Nós temos que também mostrar como eles agem. Os falsos mestres exploravam mulheres viúvas. Versículo 47 diz que eles devoravam as casas das viúvas. Os falsos mestres são descritos como devoradores. A gente fica com medo do devorador ser o gafanhoto. O principal devorador que tem são os falsos mestres que tem por aí. A gente não sabe como é que eles faziam ao certo. Algumas respostas são sugeridas. Alguns dizem, irmãos, que esses falsos mestres pediam para as viúvas, para elas contribuírem mais do que razoavelmente podiam para o fundo que eles controlavam. Você quer conhecer um falso mestre? Venda a tua casa e dê tudo para a tua igreja. Falso mestre. Faça um sacrifício. Dê todo o seu salário que Deus vai te abençoar. Você vai dar todo o seu salário. Você vai viver do quê, meu filho, durante o mês de vento? De sol. Vou me alimentar do sol. Outros diziam que eles ofereciam ajuda para administrar os bens que haviam restado para a viúva. Enquanto isso, eles tiravam proveito para eles. 1 para a viúva, 2 para mim. 1 para a viúva, 2 para mim. Cuidado, irmãos. Cuidado com esses falsos mestres. É só o que eu ouço por aí, de gente que é enganado. Esses dias atrás, eu e a pastora Thaís atendemos um casal, um falso pastor vendeu um carro para o cara, o carro alienado no banco, está lá que não pode nem rodar com o carro. Deu ouvido ao falso mestre. Outros dizem que eles se aproveitavam das viúvas. Se aproveitavam delas. Na verdade, eles tinham que ajudar elas, mas eles acabavam cobrando. Não importa o método, irmãos. É evidente que Jesus está condenando a extorsão que eles praticavam com as viúvas. Anos atrás, um desses filhos de Belial foi para uma cidade do interior aqui do Ceará. E no final do culto ele estendeu um lençol. Traga aliança, relógio, celular. No outro dia a polícia estava batendo na casa do pastor que chamou ele. Porque tinha filhos de menor, de pais incrédulos que deram celulares. E os pais queriam o celular de volta. Gente que está extorquindo o povo de Deus em nome do Senhor. Você não trouxe oferta? Não tem problema não, está aqui minha máquina de cartão. Você pode dividir a tua oferta no cartão. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que tem crente que cai nisso? Porque são abestados. Porque só um abestado para cair numa situação dessa. Extorquiam. Mas, para encobrir a extorsão deles, o que eles faziam? Eles oravam. Olha que coisa boa. É interessante, irmãos, que a expressão devorar as casas das viúvas e oferecer longas orações, elas estão muito unidas, elas têm uma conexão muito estreita. Os falsos mestres, para encobrir a perversidade, eles faziam longas orações.
E eu estudando esse sermão, eu lendo muitos livros, eu não sei onde eu li, mas eu li num dos livros que eu li. O cidadão dizia assim: eu suspeito que pessoas que fazem longas orações em público fazem curtas orações no secreto. Suspeite, irmão, de quem ora e quando vai orar, ele faz muita cara de santo e muda a voz. Senhor Jesus, nessa noite, já suspeite. Já fica com o pé atrás. Porque Jesus não precisa nada disso não, meu irmão. Se Jesus viesse nesse culto aqui hoje, irmão, nós nem saberíamos que ele era Jesus. De tão simples que ele era. Parece que eles faziam assim: oh meu Deus, vai abençoando a viúva e atirando as coisas da viúva. Fecha o olho, minha irmã, ore bem muito. Vai Jesus abençoando a viúva. Você consegue perceber, irmãos, quantos falsos mestres estão por aí? Gente que anda enganando o povo de Deus. Gente que fica: manda uma oferta, porque senão vai fechar meu programa. Meu programa vai fechar. E o cara anda com um jatinho de 14 milhões. Dizem que tem um aqui que faz um programa de rádio, manda uma oferta, porque senão o programa vai fechar, não deixa essa obra fechar, e o carro dele custa 500 mil. Você não pode, irmãos, comprar a salvação de ninguém por meio de oferta, nem a sua salvação, nem a bênção de Deus você pode comprar. Não se engane, não seja enganado por esses falsos mestres. Aí tem crente que ajuda os falsos mestres, mas não ajuda a igreja local. Analise antes de você mandar uma oferta. Analise antes da sua comunidade local, porque é aqui que você é alimentado, é aqui que você é cuidado, é aqui quando você tem problema, é pro telefone, que é dos pastores que você liga. Não é essas pessoas que fazem nada por ti, não. É gente do conselho que se preocupa, que reúne, conversa. Olha, irmão, vamos orar para fulano de tal, nós estamos sentindo ele fraco. É aqui. Outra coisa, olhe para a vida desse cidadão. Eu não sei se é verdade, mas eu vi um cidadão uma conversa que teve um cidadão que estava pedindo oferta, mas fez um implante de 200 mil reais de cabelo, porque não queria ficar careca. Mal sabe ele que ser careca é bom demais, gasta pouco shampoo, corte de cabelo é 10 conto. Jesus aponta o terceiro aspecto, o juízo de Deus sobre os falsos mestres. Ele diz no versículo 47, eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com muito rigor ou com maior rigor. O terceiro aspecto que Jesus aponta é o juízo de Deus sobre os falsos mestres. O castigo sobre eles, irmãos, será pesado. Eles eram pessoas que constantemente estavam estudando, ensinando, interpretando a lei de Deus. Eles tinham a oportunidade de saber de Deus e saber que Deus requeria deles humildade, sinceridade, amor. Mas a hipocrisia que eles viviam revela a ausência dessas qualidades.
Eles pretendiam ser muito santos, mas eram sepulcros caiados. João Batista, Mateus citando João Batista, no capítulo 3, versículo 7, se dirigiu a esses falsos mestres da seguinte maneira: raça de víboras, vocês são serpentes, vocês são cobra criada, cascavel, jararaca. Quem lhes deu a ideia que vocês vão fugir da ira que se aproxima? Vocês estão sobre a ira de Deus. Irmãos, esses homens que estão enganando o povo de Deus na televisão, no rádio, eles estão debaixo da ira de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Pode ser que Deus, irmão, só me proporcione pastorear 20 pessoas, mas o meu destino será diferente desses homens. Eu não receberei a ira de Deus, porque o que eu prego é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, em Mateus 23, 33, deixa a condenação desses homens ainda mais clara. Jesus não manda recado para os falsos mestres, não. Ele diz assim: serpentes. Olha como Jesus era amigável. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? O lugar dos falsos mestres, irmãos, é no inferno. Os falsos mestres já estão com destino traçado. E se você cair na conversa deles, você vai traçar o seu destino junto com eles. Mas Jesus, nós podemos aprender uma quarta verdade nesses versículos que nós lemos. A atitude que nós devemos ter em relação aos falsos mestres. Versículo 46 diz o quê? Cuidado! Cuidado com os mestres da lei. A primeira atitude que nós devemos ter, irmãos, é a atitude de denúncia. Nós não podemos nos calar, irmãos. Quando o evangelho é atacado, nós não podemos silenciar. Quando o falso evangelho é apresentado, nós não podemos silenciar. Foi o que Jesus e os apóstolos fizeram. Você pode olhar nas epístolas de Paulo, irmãos. Com frequência ele está combatendo os hereges. Combatendo homens que queriam diluir o evangelho, que queriam misturar o evangelho. Paulo estava combatendo eles. Jesus combateu eles. Os apóstolos combateram esses homens. Nós devemos, irmãos, denunciar, porque isso é uma atitude de amor. Amor, inclusive, com eles. Porque ao denunciarmos o erro deles, talvez eles se convertam ao Senhor e abandonem os seus erros. Mas denunciar esses homens, irmãos, também é uma atitude de amor para a comunidade. Porque se você cair no conto do vigário, se você for enganado pelos falsos mestres, é por tua conta e responsabilidade, porque você já tem sido avisado sobre eles. Não é todo lugar, irmãos, que diz que é de Deus, não. Não é todo pregador que diz que é do Senhor, não. Cuidado com quem você ouve. É uma atitude de amor para o corpo. Qual atitude nós devemos ter em relação aos falsos mestres? Uma atitude de cuidado. Fica atento. Fique esperto. Fique esperto com as páginas do Facebook que você olha. Eu fico vendo aqui na igreja, eu vou começar a repreender. Gente que fica postando coisa de testemunho de Jeová, de centro espírita. E
E eu só fico vendo, mas rapaz, agora deu mesmo, viu? Porque ver a imagem é muito linda e maravilhosa, mas não vê lá de onde está vindo essa imagem, porque nem aprendeu a usar ainda a internet. Aí tá lá, a imagem é linda, a frase é bonita, a frase é tão bela. Tá lá, espírita, testemunho de Jeová. E eu só fico olhando. Falo, mas agora eu vou começar a mandar umas mensagenzinhas. Irmão, por favor, a página que você colocou isso é uma página do cão. E eu fico só olhando, falo, gente do céu. E é lá da igreja. Me mata de vergonha os infelizes desse. Vai compartilhando, David, sim? Nem olha de onde veio, só compartilha. Mete o dedo compartilhando. Cuidado! Fica atento! Sabe por quê, irmãos? Porque a mentira, ela parece mais verdadeira do que a própria verdade. É o que eu tenho dito, a vida espiritual, irmãos, a tua vida espiritual, a maior responsabilidade é tua. Posso fazer nada por ti, não. O que eu posso fazer é te ensinar. Entregar tu na mão de Deus. Cuidado! Cuidado com quem vem e diz assim, eis que te digo. Cuidado! Eu tenho uma palavra de Deus para você. Porque tem gente que quando vai ouvir, eu tenho uma palavra de Deus para você. Fala, irmão, fala. Nem ouve. Nem ouve o que está falando. Deus está falando comigo. Muitas vezes nem foi Deus. Cuidado! Terceira atitude que nós devemos ter: não se porte semelhante a esses homens. Não adianta condená-los e praticar a mesma coisa. Não adianta você condenar os falsos mestres porque querem destaque e você ficar com ciúminho quando o pastor e a pastora conversam mais com a pessoa naquela noite do que com você. Enciumei. Está se portando exatamente como o falso mestre. Cuidado para você não fazer as coisas e o teu nome ter que ter destaque. Porque tem gente que só faz quando o nome tem destaque. Não se porte semelhante a eles. Os falsos mestres, irmãos, estão aí para nos enganar. Mas se você conhecer as Escrituras, de maneira nenhuma você vai ser enganado. Porque você vai estar atento. Jesus, com os pecadores que chegavam até Ele, humilhados, quebrantados, Jesus sempre era cordial. Mas com os falsos mestres, os falsos religiosos, sempre Jesus foi o Deus antipático. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor.